Vamos lá? Não. Então, vai tirar o som, Val? Eu vou tirando o som. Se vocês quiserem começar, pode ficar à vontade. Eu quero só... Eu estou com som ainda? Sim, sempre. Quero só pedir... Obrigada. Quero só pedir para quem ainda não colocou o nome completo, o telefone e o número de sócios do sócio, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, que está muito gostoso, está caminhando super legal, para escrever no chat para mim que eu coloco, tá bom? E bora lá, Olívia. Tá. Signos e símbolos. Vamos lá. Opa, boa. Eu quero só lembrar vocês de uma coisinha. Cadê o nosso... Lembram, esse aqui é o... Deixa eu deixar aqui. Tá bom, ó. Lembrando que o nosso curso, gente, a gente está usando a arte aqui como referência, tá? Nesse segundo encontro, sim, a gente teve um timeline, uma linha do tempo quanto à questão da história da arte. Lembrando que nós estamos num caminhar aqui de 8 encontros. Quando a gente falou do primeiro, que é a arte, tentando se compreender, porque a arte ela só existe, olha que legal, se a gente existe. Se eu existo, a arte existe. Tá? Isso a gente pode entrar, talvez, no último encontro nosso, que é a questão do religare ali, tá? Do ligare, da ligação, da religião. Religião enquanto religação. Tá? Agora, vejam que no segundo encontro, nós caminhamos pela história da arte. Ali nós tentamos ter um conhecimento da quantidade de informação que tende ao infinito. A gente pode saber muito durante 100 anos de vida, tá? Mas o que a gente desconhece é infinito, né? A aula passada, a gente falou do pensamento e da criação, tentando compreender esses estados. Né? Hoje, nós vamos... Opa! Hoje nós vamos beber da fonte de signos e símbolos, que é algo muito legal, muito complexo, e vocês vão ver a viagem que a gente vai fazer. Tudo isso, a gente está se preparando a cada aula para ter uma autocompreensão, um certo autoconhecimento para poder navegar dentro de si, para poder entender as apresentações e as representações do mundo da arte, tá? Por isso que a gente vai tratar da próxima aula da questão dos utilizáveis, a sexta aula, a questão do período parietal, portanto, a origem. Opa. O sétimo encontro, esse é muito legal e é muito complexo. O pensar, o falar e a escrita, e aí a arte. Hoje, o simbolismo vai dar muita base para essa aula, e o encontro depois, o último, arte e religião, que a gente vai tentar amarrar tudo. E, no sexto encontro, nós vamos ter uma surpresa para vocês, tá? Estamos preparando um aprofundamento para quem realmente tá buscando na arte um autoconhecimento. Porque esses 8 encontros aqui, ele está servindo, ou nós estamos servindo para ele, né, para a gente tentar ter um reflexo de nós mesmos e tentar ter a certa compreensão possível do ser. Então, vamos lá. É engraçado, né? Hoje, brincando numa conversa com a Soninha, né? Um pouco, uma meia hora, uns 40 minutos antes de nós entrarmos, né? O Val, a Sônia, nós começamos a falar umas bobagens, o Neivinha, por algum motivo, não quis entrar, sabia que era bobagem. A primeira coisa que a Sônia fala é, olha, eu quero que você fale do meu signo, né? O signo dela é Capricórnio, o signo dela é Câncer, o signo dela é Leão. Não, o signo dela é Touro. Touro é terra, é uma realizadora, mas não é o que nós vamos falar hoje. Nós podemos falar um pouquinho do século V, do período dos Sumérios, onde foi inventado, pela primeira vez que se tem notícia real, o zodíaco. Tá? Zodíaco, a escrita dos animais, ou pequenos animais dos gregos. Tá? Agora, hoje nós vamos falar de signo enquanto algo muito importante.
veja o que interessante. Eu trouxe aqui da biblioteca, da minha querida. Estão vendo a data? Tá? 1680. Esse é um dos livros que eu utilizo para tentar ter uma certa compreensão entre cristianismo, judaísmo e arte, século XVII, final do século XVII, aonde começa toda uma revolução quanto à questão da história da ciência. Tá? Para chegar num livro desse, ou para chegar em qualquer um desses livros, nós temos que ter uma letra. Uma letra. Nós temos que ter um Aleph Bet, temos que ter um alfabeto, temos que ter todo esse desenho. Tá? Então, é desses signos que nós vamos começar a falar. Pois bem, olha que interessante. Nós nos enterramos, isso é preparando vocês para daqui a 2 aulas, tá? O período parietal. Nós nos enterramos porque vimos o Sol nascendo e o Sol morrendo. Se o Sol nasce e ele morre, e naquela época, 60 mil anos atrás, a Terra para mim era plana, já tinham as pessoas que pensavam em Terra plana, tá? Isso não é novo. Então, nós começamos a nos enterrar por quê? A partir do momento que eu perdi alguém há 60 mil anos atrás, essa pessoa vai nascer de novo. Surge aí a teoria da reencarnação. De verdade. Opa, isso aí já é um signo, tá? Para nós, uma marca. Pois bem, a partir disso nós vamos ter 30 mil anos depois, 20 mil anos perto de nós, o período parietal. As pinturas. Essas pinturas nas cavernas, elas são mágicas. Hoje eu não vou me debruçar sobre isso, vou falar sobre isso no período parietal, que é o período mágico-científico. Tá? Não é à toa que nós temos o magistério, não é à toa que nós temos imaginação, magia. Tá? Não é à toa. Porém, tudo isso vai trazendo signos para nós. Tá? Pintura no período parietal, signos. Aí, os egípcios começaram a utilizar um hierógrafo, tá? Grifo, escrita, hieros, segredo, tá? Tanto que quem escrevia eram os escribas, os sacerdotes, aqueles que mandavam conforme for, mais do que os faraós, tá? Mais ainda, porque eles tinham um conhecimento oculto. Vocês lembram do general Goberido Couto e Silva, né? Ele falava algo muito interessante. O que importa não é estar à frente, né? É bancar a situação por detrás. Então, às vezes, é mais interessante a gente estar no back, né? Para tentar entender como se manipula todas essas energias e forças. Né? E a arte trabalha muito bem isso. A partir do momento que os egípcios e os sumérios criaram a escrita cuneiforme, que a gente vai se aprofundar quando a gente for falar da escrita, são signos que começam a chegar até nós. Por quê? Porque nós começamos a perceber que a fala não é suficiente. Caiu o lenço, olha. E ele devia estar cheio o lenço, tá bom. Então, foi uma piada, acho que ela não foi tão boa assim, mas tá bom. Então, nesse momento, vocês vão lembrar dos nossos patriarcas, né? Nós vamos lembrar, vou falar genericamente, tá? Que aqui não é uma coisa específica sobre religião, mas os patriarcas do mundo, eles sempre traçaram para nós a melodia, o canto, a oralidade. E com o tempo, acreditem, a gente vai perdendo isso, a gente não tem memória para tudo isso. E aí surge o poder de um signo se transformar num símbolo. Tanto que vocês todos vocês têm o seu signo. Lembram? Signo, assinatura, assinatura. Assinatura, assinatura, signo. Todos vocês têm o seu próprio signo. Portanto, que carrega a sua nefesh, que carrega a sua alma, que carrega o seu simbolismo. Porém, quando isso é um produto enorme, começa a ganhar
outras esferas a não ser somente o desenho. Olha que português lindo agora. Desenho, designo, signo, designare, designar, designo. Olha a importância dessa palavra para nós. Então, você tem um designare, você tem um signo a ser seguido. Porém, chega um momento que esse signo ele começa a crescer e ele toma uma atitude tão grande que ele vira um símbolos, que é diferente de diabolos. Diabolos, diabo, símbolos. Diabolo divide, símbolo junta, tá? Então, nesse momento, nós começamos a ter os alfabetos. Claro que o primeiro alfabeto existente para nós é de origem fenícia, por volta, nos dias de hoje, 3.300 anos atrás, que ainda não tinham as vogais são adquiridas por volta do ano 800, 900 a.C., 2.900 anos atrás. Os gregos criam as vogais. O ivrite, o hebraico, surge por volta de 2.700, o latino por volta Roma, né? Por volta de 2.500 anos atrás, e aí nós já temos um compêndio europeu para a gente se abalizar aqui, que a gente não vai entrar muito na Mesoamérica e nem no Extremo Oriente, tá? Então, nós temos essas escritas. Então, para chegarmos aqui, nós dependemos de um signo. E esse signo é transformador, que ele vira um símbolo. E aí a coisa cresce e cresce muito, tá? Eles surgem com a queda. Depois Olívio, desculpa, eu acho que você mexeu no microfone e desconectou. Então foi um momento que eu me afastei. Agora tá. Foi agora simbolicamente um momento do microfone. Então, deixa eu aproveitar, simbolicamente. Tá bom, tá bom. Tô ficando borracho, hein? Tá? Tá ouvindo, Carolina? Carolina que estava dando tchau, tá ok? Tá ok? Val, vamos embora. Então, realmente eu não posso, acho que o meu limite é aqui, ó, né, Val? Val, faz positivo para mim. Isso, o seu limite é aí. Se você sair daí, vai dar um delay e aí ele acaba dando um metálico na sua voz. Eu vou dar delay em quem? Eu não vou dar em delay para ninguém, Val. Não é um jogador do Fluminense. Então tá bom. Tá. Beijo. Então, a gente começa a perceber que, pensem, de onde vem a letra A do português? É claro que ela vem de origem do latim. Português não. Portugal existe há quanto tempo? Há 850 anos, século XII. Então, portanto, o português não existe anterior a isso. Anterior a isso existe o quê? O latim. Então, a primeira letra A veio do latim, há 2.500 anos atrás. Qual que foi o primeiro signo do latim? Acredite, Soninha, um touro. Se você pegar o A e virar, nós temos o touro. A partir do signo do touro que temos a letra A. Esse é o caminhar do mundo simbólico. O signo se transformando em símbolo. Agora, eu vou ferrar com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido como a nossa mente funciona. Não, eu ainda não vou ferrar com vocês. Desculpem, eu não tenho o costume de preparar a aula, tá? Eu gosto de ter um insight no momento, senão eu fico muito pronto, eu fico prepotente e eu gosto de ficar instável, eu gosto de me perder durante a troca, tá? Olha que interessante. Se eu estou falando de alfabeto, vocês estão vendo um lá, olha o A passando aqui, ó. Tá? É o A. Só que para o A exista, eu preciso de um suporte. Eu preciso de uma pena. Nós não temos o Código Penal. Olha, Código Penal, Código da Pena. Portanto, é a pena que escreve pena, sim, de uma ave. Tanto que no Antigo Egito, você tinha a balança que
que pesava. Tanto que quando você pega o livro de Código Penal aqui no Brasil, você tem realmente o desenho de uma balança, onde você tem Anubis preparado para devorar o coração do homem X. Tá? E nesse momento você tem o pesar, e quem está anotando? Tote, com uma pena. E a pena dele são todas penas brancas. Por que todas as penas brancas e do mesmo tamanho? Porque são todas iguais. Por que são todas iguais? Porque ali tem a origem da verdade. E quem fortifica a verdade é Aristóteles, com pensamento lógico, formal, matemático, aristotélico. Tá? Então, acreditem, a verdade ela existe do latim ver. Eu vejo, ver é verdade. Só que do Antigo Egito veio assim, depois, 2.500 anos atrás, Aristóteles cria a questão lógica, uma coisa não pode ser duas no mesmo tempo, tá bom? Então nós temos toda essa forma de escrever, porém nós temos um suporte. No Antigo Egito nós temos o papiro, que é de planta, tá? Aí, ao mesmo tempo, claro que quando eu vou no período parietal, eu escrevia, ou lembro a palavra, os mais antigos vão lembrar, o Sacha vai lembrar disso, a gente lavrava as coisas. Né? Por que lavrar? De lavrar mesmo. Tá? A gente escrevia em pedras, então é lavrar. Né? Então, o que vai acontecendo? Né? Nós vamos criando novos suportes, e isso suporta toda uma inteligência, uma escrita, um alfabeto. Só que o suporte vai sendo modificado. Aí nós criamos antigamente o chamado tablete. Opa! Nós temos um tablete aqui, que nós chamamos hoje de tablet. Tá? Lembra a tábula rasa? É um tablete de cera que você escreve e depois apaga e escreve novamente. Nós temos as argilas, tabletes de argilas com escrita cuneiforme. A palavra continua a mesma há 4.000 anos. Tablete. Tá? Aí, conforme nós fomos mudando o suporte, chegou um momento que existem papiros de 50 metros. Vamos falar da nossa Torá, os rolos de Torá, que não pode ter um erro na escrita e as letras não podem se encostar. Olha que magnífico isso! Por que as letras não se encostam? Por que não pode ter um erro? Isso tudo é a busca da verdade, a busca do eu. Olha o mundo dos signos e símbolos. Signos, símbolos. Tá? A partir do momento dos rolos de papiro, que eles dão certo, mas não. Aí, de repente, eu quero procurar a escrita de Ezequiel quando ele estava na Babilônia durante seus 22 anos. Gente, eu vou ter que abrir o rolo todo para pegar essa escrita. Tá? Olha a dificuldade. Então, com o tempo, foram separando e criando divisões. E essas divisões, né, o total era chamado do latim de volumen. Tá? O que nós chamamos de rolo era chamado de volumen. Esse volumen, ele sai, vira depois pequenas... eu vou usar essa palavra, livretos, tá? Livretos, porque a palavra livreto quer dizer casca de árvore, tá? Então nós começamos a ter cascas de árvore para escrever. E aí fomos juntando uma em cima da outra. Qual o nome dado a isso? Códex. Nós começamos a ter códex. Eu não vou entrar na origem dessa palavra aqui, alguns de vocês me matariam, tá? Aonde eu acho que ela advém. Meus colegas linguistas discordam de mim, porém, eu tenho um certo sustentamento por 3 colegas que já escreveram algo parecido, tá? Um dia eu vou entrar, e talvez na 8ª aula, quando a gente for falar um pouquinho que palavra eu uso aqui? De Hashem, de Deus, a gente possa entrar na palavra Codex, tá? Na palavra Domini. Tá? Então, nesse momento, começam a surgir o que nós vamos chamar depois de Codex, aí depois de livros, aí com Johannes Gutenberg.
tá? No século XIV, XV. E aí nós temos o que nós temos hoje. Todas essas escritas que, conforme for, esse tablet tem muito mais do que os meus 4.220 livros hoje, tá? Pois bem, aí, como o assunto de hoje, nós vamos tratar a respeito de signos e símbolos, eu só conheço uma fonte que detém todo esse conhecimento. Olha que loucura! Meus amigos mais próximos sabem que eu detesto usar a palavra todos e a palavra nada. Mas existe sim algo que detém todo esse conhecimento. E lá vamos nós. O ocultismo semiótico, o tarô. Lembrando que ao contrário está escrito Torá. Isto aqui, a roda da vida. Acreditem. A existência. Qual de vocês nunca jogou cartas? De onde vem a palavra carta? Carta, charta, characterística, característica, caráter. Olha isso, não? Aqui estamos falando basicamente por que tem todo esse cálculo matemático. Nós temos toda uma, não anotação, nós temos uma notação matemática, tá? Onde nós temos toda uma linha do tempo nessas fontes. Até esse nosso querido colega, o Simpson, pensou sobre isso e percebeu que talvez a origem do universo aqui esteja. Tá? Onde nós podemos encontrar exatamente nesse buraco negro, né? Principalmente onde nós temos aqui algo interessante que é essa borda, né? Essa borda que é o... Lembram? O problema é sempre a borda. Por que um copo transborda? Por causa de uma gota só. É esse borderline, essa linha da borda. Olha isso. Essas questões universais que elas vão ficando cada vez mais claras. Aí, de repente, eu fico explodindo com o nascer do sol. E aí eu lembro da economia. Qual que é o principal lastro que nós temos em economia? O ouro. Que é a cor do quê? Do sol. Simplesmente por isso o ouro. Qual o segundo lastro? Prata, que é a cor da lua. E aí a gente vai percebendo, pela mudança do corpo, a mudança da mente. Os nossos signos vão se transformando em símbolos. Nós vamos compreendendo o que quer dizer. Alguém entrou, Val. O que quer dizer esta questão do bidimensional nos trazendo um tridimensional como um cubo? E aí nós chegamos no mundo da criação, onde coisas disformes vão se apresentando e aparecendo para nós. Pois é. Eu trouxe aqui, que não é um livro, né? Pelo Kaplan, existem mais ou menos 3.000 baralhos de tarô. 3.000. A quantidade de signos e símbolos, né? Você tem o chamado arcanos maiores e arcanos menores. A palavra arcano nos lembra alguma coisa? Arco, arca, quer dizer arcano segredo. Arco nos lembra arte. Então, nós começamos a perceber que esses arcanos detêm segredos ocultos semióticos. Existe uma quantidade de simbolismo que a gente não se percebe no dia a dia. Como, por exemplo, palavras que a gente verbaliza que são mágicas. Por favor, você pode me ajudar? Eu não sei. Existem magias que a gente tem que saber lidar, né? E às vezes a gente briga com alguém, não porque ele me xingou de tolo, mas porque eu não gosto da música dele. Opa!
É. E aí, claro, cito aqui, ele é de 992 a 1050. Desculpa a minha memória, eu tenho toque, tá? Estou falando de Guido, da cidade de D'Arezzo, onde ele cria, a partir de São João Batista, as 7 notas musicais, onde desenvolve todo um conhecimento que hoje foi até falado durante a nossa sala de estar do clube. Tivemos hoje uma palestra sobre música judaica, né? E onde é citado como origem Guido de Arezzo, tá? Agora, quando eu começo a falar da palavra notação, lembram? A anotação, mas notação para o matemático quer dizer chaves. Tá? Eu acho que eu falei disso do primeiro encontro nosso. Lembram do estudo da raiz quadrada? Aquele desenho assim? Aquilo é um R. Só que um R estilizado para você utilizar para dividir. Simples assim. Quando você pega sigma, que quer dizer somatório, quando você pega o signo de psicologia, então você tem todo um simbolismo por detrás do signo que nos reporta até o falar. Se você souber advocar e falar advogar, se você souber ter a memória das leis, um tom adequado e souber lidar com essas vírgulas, ponto, vírgula, 2 pontos, isso só tem 500 anos, gente, ponto e vírgula. Exclamação há quanto tempo? Interrogação há quanto tempo? 400, 450 anos. Isso é muito novo, essa escrita que nós temos. Agora, eu cito novamente a notação. Nós só podemos estar nos divertindo aqui agora porque existe o chamado algoritmo. É uma palavra que está sendo bastante usada uns 20 anos para cá. O algoritmo, tudo isso que vocês, se vocês estão me vendo aí, tá? Existe uma quantidade dentro dessa matrix, dentro dessa matrix, onde existem cálculos matemáticos que essa visão que você está vendo é cheio e vazio. É 1 que é cheio e 0 vazio, que são notações computacionais. Então, olha que loucura. Eu sou muito analfabeto em muitas coisas. Lembra aquele idioma que você aprendeu a falar, mas você não sabe escrever esse idioma? Você não sabe ler esse idioma? Nossa, quantos idiomas eu sou analfabeto. Agora, estou falando da fala. Quantas escritas que eu sou analfabeto. Nós temos por volta hoje de 200 mil idiomas que eles não são reconhecidos. Quantas pessoas já passaram por aqui? Bem, hoje nós estamos trazendo a questão de signos e símbolos. E essa arte como referência, nós estamos trazendo aqui para vocês tentarem entender o quanto que a gente pode estar cheio, e é um pseudo cheio, e como nós estamos vazio. E a gente tem que tentar compreender o que a gente sabe. Por isso que às vezes a gente tem que mergulhar. Eu escolhi na minha vida ter o pensamento transdisciplinar. Lembram da primeira aula? Tá? Eu quero transdisciplinarizar as matérias. Eu estou tentando me compreender. Então, quando eu sinto um vazio, né, eu tento entender de onde vem esse vazio, que de repente pode ser simplesmente uma fome estomacal, né? Mas geralmente não é. Acontece algo comigo que eu não consigo ver. O meu analfabetismo, ele não se apresenta em forma de signo e muito menos de símbolo. Quando eu lembro, né, a minha primeira palestra na vida, eu tinha 28 anos de idade, porque eu ia às livrarias, não tinha dinheiro para comprar todos os livros, e mesmo se tivesse, naquela época eu não entendia que não adiantaria comprar todos os livros. Ali eu percebi que eu tinha que começar a falar, porque quanto mais eu falo, mais vêm as questões. E aí eu percebo, né, ser graduado em exatas me ajudou muito, porque o que importa, acreditem, não é a resposta dada. O que importa é a pergunta bem feita. Através de uma pergunta erudita, bem elaborada,
a gente pode ter uma resposta razoável. E a resposta, geralmente, sempre ela é questionável. Tá? Se a gente pergunta a um vagabundo o que é trabalhar, ele vai saber explicar muito bem para nós o que é. Então, hoje, eu trouxe algo que talvez vocês não esperassem, dentro de um curso de arte como referência, o tarô, onde dentro dele tem todo um conhecimento oculto, ocultismo mesmo, né? Onde a gente usa muito em arte, até em várias questões, até em questões advocatícias, a palavra objeto. Mas eu estou trazendo aqui a palavra abjeto. Claro, no dicionário português a palavra abjeto quer dizer uma coisa ruim, tá? Mas eu estou usando a palavra abjeto como não existência do jato. Objeto quer dizer aquele que fez. Fez, tá? Objato, jactere, executar. Abjato, ceifa, não existe o executar. Nós temos que tentar entender o abjato e o objeto a partir de signos e símbolos. Então, a arte ela se presta a isso. Acredite, esse é o nosso quarto encontro. Nós estamos fazendo uma sequência, ou melhor ainda, uma consequência de estados de níveis anteriores para tentar compreender até o nosso final. Lembrem-se que no sexto encontro, vocês terão um presente para quem quer o presente, né? Às vezes o presente ele não é presente, ele pode ser pretérito como pode ser futuro. Foi uma outra piadinha, não precisam rir. Então, o que acontece, né? Hoje, eu espero ter trazido para vocês um grande vazio do desconhecimento que nós temos quanto ao que é signo, puxa, e longe ainda o que é símbolo. Eu espero que na continuidade a gente vá trocando sobre isso e agora, nesse momento, nós vamos ter a nossa pequena troca para tentar abalizar um pouco isso e, é claro, nós não vamos conseguir, mas vamos lá. Olha, no momento escrito não temos nenhuma pergunta. Então... Oba, boa noite, muito obrigado, fico feliz. Eu tenho. Ai, Flávia, você não pode, Flávia. Então, levante a mão e comecem as perguntas. Não é o dedo, é a mão. Você não entendeu o que ela falou? Levanta a mão. Ah, isso. Não, tudo. Vai. Então, eu tenho uma pergunta. Ah, que bom. Estou feliz. É o seguinte, eu adoro o tarô. Então, mas o tarô, ele não é propriamente, por exemplo, o signo, vamos supor, você tira uma carta da morte. A morte é uma simbologia, ela não é propriamente a morte. Então, tem que ter uma pessoa interpretando esse signo, certo? Porque a figura da morte é uma simbologia. Pode ser a morte, pode ser a morte. Claro que pode. Né? Mas vai, segue, minha querida amiga. Então, o que eu estou querendo dizer é que é uma interpretação de um signo, porque o tarô tem várias simbologias e por isso que tem uma pessoa lá interpretando essas figuras, né? Então, eu acredito que na arte também a gente tem o signo, mas a gente precisa ter uma interpretação desse signo, uma simbologia disso. Olha que legal. Posso? Vamos lá. Ó, você trouxe algo... Agora veja o que a Flávia trouxe para nós. Ela trouxe a palavra... olha a careta, faz de novo a careta. Ela trouxe a palavra morte e o número 13. Olha que legal em português. Português é mais leve até. De onde vem a palavra morte? De onde vem a palavra amor? De onde vem a palavra moral? Essas três palavras têm o radical mor, amor, morte, moral. Mor quer dizer o que em latim? Não em português. Em latim, no seu esqueleto, na sua origem. Quer dizer fundamental. Aquele cara foi grand mor de uma sociedade secreta. Tá? Então, ele foi o grande mestre. Lembram que em filmes de terror, vocês já repararam que em filme de terror, o diabo nunca é doutor?
Ele sempre é mestre. Eu acho que ele nunca conseguiu estudar mais. Foi uma outra piada, mas acho que foi ruim também. Mas reparem, em filme de terror, o diabo nunca é doutor. Ele é sempre o mestre chegou, eu quero o mestre aqui agora. Quando a Flavinha traz a morte, que é a carta de número 13, né? Lembrando, olha que engraçado, os arcanos maiores. Você lembra, Flavinha, quantas cartas são, querida? Não? Tá. São 22 cartas. Lembra quando você foi estudar o Aleph Beit? Tá? Quantas letras são do alfabeto hebraico? 22. Nossa, que coincidência. Tá? Os arcanos menores são 54. 54. 54 mais 22. 78. Certo? Ou errei a conta aqui? Tá? 78. 7 mais 8, estamos entrando na gematria, o cálculo teosófico. 7 mais 8, 15. Então, a gente começa a entrar numa numerologia simbólica que, claro que você tem razão, minha querida amiga Flávia. Existe o interpretador. Porém... 54 mais 22? É. 76. 56. Isso. Alguém estava prestando atenção. Obrigado, Boris. Tá bom. Tá. Voltando. Não era 54, era 56. Não, mas não tem problema, gente. Essa é a questão. Mas o certo, vamos lá, o certo. O certo é 56 dos arcanos, os arcanos menores, tá? Mais 22 dos arcanos maiores. Nós temos o total de 78, tá? Mas não se preocupem. Por enquanto, são apenas números. Lembrando que a palavra número do latim é nume, que quer dizer Deus. Olha isso, tá? As palavras, elas são impregnadas. Lembrando da aula de português, significantes e significados. Lembram da primeira aula que a gente falou aqui? Agrama e ograma. Se a grama, a palavra, não tiver o grama, o peso, não adianta eu chegar para você e falar, quer ver? Val, eu prometo que eu vou te dar $100 mil amanhã. Você não vai agradecer, Val? Agradece. Não, eu já estou notando aqui, gravando, porque isso é um documento, entendeu? Porque tem que ter um monte de testemunha aqui para gente. Então, olha só. Pera, Sônia, não falei para dividir ainda isso. Ah, tá bom. Achando pro Val. Já entendi a história. Então, mas isso pode ser nas Ilhas Caimãs, livre de impostos? Porque o problema são os impostos. Na rua Suécia, aqui no Jardim. Ah, tá bom. Então, beijo. Quando eu chego pro Val, um beijo, e falo assim, te prometo que eu vou te dar $100 mil. A palavra prometer, ela pode ser uma palavra como morango, ela pode ser uma palavra como almofada, ela pode ser uma palavra como óculos, se ela não tem o grama. Essa é a diferença. Aí entra o que a Flavinha trouxe para nós. O que importa, o tarô per si, Flávia, ele detém todo um conhecimento. Porém, depende do interpretador. Se ele não for um escriba mágico, olha a loucura que eu estou trazendo, né? Ou nós aqui, não adianta porque ele não pode prometer, porque a palavra dele não tem peso. Eu só acredito na promessa de quem nunca mentiu. E eu vou rir de todos nós. Qual de nós aqui nunca mentiu? É mágico, né? Tá bom, Flavinha? Vamos mandando, vai. Isso é. Um dia no clube, ó, estou preparando uma exposição com um artista chamado Arthur. Ah, fui eu que coloquei a mão aqui. Eu coloquei a mão. Meia culpa. Estou fechando com o Arthur uma exposição que ele está fazendo sobre tarôs. Conforme for, vai ser esse ano ainda. São pinturas de tarô. E ele acabou de fazer ele ganhou agora o diploma dele de psicanalista. Então, a gente vai juntar o tarô com psicanálise e toda uma visão que eu, pessoalmente, gosto de Carl Gustav Jung. Gosto muito do Red Book, aquele livro dele feito em 1916 até 1936.
É um livro muito legal, tá? Tem mais perguntas, Sônia? A Uva quer fazer uma pergunta. Também quero. Não, a uva, eu vou tomar uva agora. Toma. Toma. E oferece, né? Então, pera, uva, olha lá. Então, quem tem a uva, a Orli também está lá querendo perguntar. Eu vou tomar água. Tchim-tchim. Então, ô, Lehaim. Fala, uvinha. Olívio, Fala, querida. Você falou de 3.000 tarôs. Quais são as diferenças dessa simbologia? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Tá, então eu não vou falar. Eu vou fazer uma coisa mais legal para você, tá? Tá. Deixa eu fazer aqui uma coisa mais legal. Tá. Deixa eu abaixar. Vocês estão vendo as mãozinhas aí? Então, né? Então, deixa eu ir para frente aqui. Ó. Isso aqui tudo, esse é um curso que eu dou sobre o oculto do tarô numa visão semiótica, tá? Ó, olha só, Uva. Olha a questão cabalística dentro do tarô. Isso aqui é de Atanásio. O que vocês estão vendo à direita é de Athanasius Kircher, tá? É século XVII. Não, século XVI, desculpem. É muito legal. Olha só, isso aqui é o tarô do Arthur Edward Waite. Tá vendo o desenho dele? Sim. Tá vendo, Uva? Você está aí junto comigo? Estou te acompanhando. Fala, Olívio, estou te acompanhando. Fala. Lívio, estou te acompanhando. Nossa, você viu? Você fez o que eu pedi, que legal. Olha só. Eu costumo fazer. Mais ou menos. Você deve ser uma pessoa bem engenhosa, senão a gente não teria simpatia de imediato, tá? Ótimo. Olha isso aqui. Dá uma olhada, Uva, nesse Eliseu Visconti. Olha a qualidade dele, tá? Olha isso. A diferença do Waite, tá? Agora, esse aqui pertence a Edward Alexander, vulgo a besta do Apocalipse do século passado, que criou a Astrum Argenteum. Tá? Foi um cara, no princípio do século passado, que criou uma sociedade secreta chamada Astrum Argenteum, tá? Onde ele é conhecido por Aleister Crowley. Quem fez esse desenho foi a Madame Pamela Smith. Olha a riqueza de detalhes e a diferença. Tá? Olha isso. Esse aqui é o tarô que eu mais gosto. Tá? É o de Tavalione. Eu sou apaixonado por esse aqui, o da direita. Tá? O outro é o chamado Enuagavá. Olha a qualidade, olha a sensualidade. Olha a árvore cabalística. Olha os estudos simbólicos que estão detidos nele. Aqui eu vou entrando em outras áreas. Deixa eu sair daqui. Voltar para a Uva. Uva, você está me vendo? Estou aqui. Você entendeu a quanto? Deixa eu trazer você para perto. Eu quero olhar. Ah, não dá. Val, você consegue... Aumenta a Uva para mim, por favor. Eu quero olhar para ela quando estiver falando. É possível, Val? Tá? Eu não estou conseguindo aqui por algum motivo. Agora, obrigado, Val. Val, te amo. Uva, tão pertinho agora. Agora estamos. Por que essa tua curiosidade? É porque eu acho muito, muito interessante o tarô, mas eu desconheço, eu nunca estudei, eu nunca me aprimorei. Não... E eu acho muito interessante, porque tem muita gente que vai atrás do tarô. E aí você me fala que tem 3.000 tipos de tarô, me acendeu uma luz de começar a estudar e procurar isso aí. Foi isso que aconteceu. Tá. Então, olha só, nós estamos aqui, quem está falando com você é um doutor, ok? Olha que legal. E daí? Tá? A gente conhece um monte de pessoas que têm título de doutor. Isso não quer dizer que... a palavra doutor tem 850 anos, lembra? Nas universitas, o docere, né? Aquele que tem a... Só que primeiro veio o mestre. Por isso que em filmes de demônios, o demônio, né, ou o mal, é sempre mestre, porque é aquele que faz. O doutor é aquele que não faz. O doutor, ele pensa. Tá? Então, nós estamos fazendo um caminho aqui, nesse curso da arte como referência, para tentar ter, você vai ver logo no começo lá, autoconhecimento. Eu estou abusando da minha capacidade, né, de tentar ter uma visão autoconsciente a partir do mundo da referência da arte, não artística, da arte, né? Então, essa linha que a gente está fazendo, nós acabamos de esbarrar hoje, você acabou de esbarrar
no mundo semiótico. Então, se você está com vontade de se aprofundar, eu sugiro a você a se aprofundar exatamente no mundo semiótico. Tá? Val, aumenta ela para mim de novo. Eu não consigo aqui, ó. Ela sumiu. Tá bom. Agora, então, você se debruce sobre o mundo semiótico. Tá? Agora, esse mundo semiótico, você tem vários grupos na Faculdade de Psicologia da USP. Tem 2 doutores bem legais. Tem um deles, que é um cara... Eu fiquei durante 2 anos e 4 meses no Instituto de Psicologia na USP, fazendo um levantamento entre matemática e psicologia, para tentar compreender, por base científica, a questão da alma. A alma, não para nós, nefesh, a psique. Que a gente vai entrando no grego, a gente vai tentar entender nous. Lembram? Conhecimento, cognoscere, gnose, gnous, nous, que é um tipo de alma grega, que é diferente da alma judaica, que, para o judeu... Como? Seria Neshama. Mas aí nós vamos entrar em Ruá, que é 3º nível. Aí, cabalisticamente, são 5 níveis. 5 níveis. Aí, você vai ter que estudar o tarô. Por que a palavra tarô, por que o tarô tem o nome de tarô? Porque ele é afluente do rio Pó, o rio Taroque? Pode ser. Eu, pessoalmente, o tarô ele surge por volta de 1448, por volta de... Quanto eu falei? Acho que eu errei. 1348, eu errei. 1348 ou talvez 1330, exatamente no período da peste bubônica. Galileu Galilei utilizava o taroque como desenvolvimento mnemônico, simbólico. Então, por que nós jogamos cartas? Porque o ser humano, quando a gente está com um vazio interior, lembra aquele vazio que você entrou na tua casa, você tem que acender a luz porque você está no escuro, tá? Eu adoro quando acontece isso, que eu não acendo a luz e vou para o canto da minha porta e naquele momento eu pergunto, cara, o que você tem? Porque não existe mais o Olívio ali. Nesse momento eu pergunto e ali, acredite, vem a resposta. E às vezes o silêncio é a maior resposta, né? Então, com esses signos interiores, você vai buscando algo. Agora, eu acho legal você não começar com um livrinho de tarô adivinhatório. Eu acho legal começar por um estudo semiótico, né? E entender por que ele está preenchido, por que são, no caso, 78 lâminas, 78 cartas, divididas em segredos maiores e segredos menores. Por que Aleister Crowley criou para o Astrum Argentium um tarô no princípio do século passado? E por que a artista escolhida foi Pamela Smith? Por quê? Tem todo um por detrás magnífico. Agora, é claro, se você me perguntar, Olívio, o que não tem algo fantástico por detrás? Tudo tem algo fantástico por detrás. Vai da gente querer se debruçar sobre ele. Eu entendo muito pouco de futebol, chutar a bola com o pé, né? Mas eu acho fantástico o drible. O que tem mais de encantador é o gol, mas o mais legal é como ele chegou no gol, como ele enganou as pessoas. O futebol mostra muito bem o período que nós estamos vivendo. O gol marca o placar, mas o que importa é o drible. E o que é o drible? É o falseamento. É o enganar, não é uma linha reta. Tá, o cara vai lá no centro, põe a bola, chutou e acertou no gol e o goleiro frangou. Bacana isso? Marcou. Mas agora o que importa é esse zigue-zague que você fez. Por que zigue-zague? É uma serpente. Você tem filhos? Você lembra quando você tem um casal? Não, eu tenho 3 homens. Nossa, que vida! Então, lembra o teu primeiro, quando ele estava tentando fazer um monte de barulho, ele era bebê ainda, você falava para ele, fica quieto, fica quieto, fica quieto. Não adiantava. Aí você fez assim. Por que a gente fica quieto? O barulho da serpente. É o sibilar de uma serpente.
Em português você usa, igual ao hebraico, IM para plural ou a letra Shim. S. Shim. Quando você quer pendurar alguma coisa no açougue, geralmente que letra você usa? O S. Opa! Olha, isso é signo e símbolo. A questão é a observação, é o olhar, mas quebrar o olhar para poder observar. E decodificar. Aí nós vamos entrar no... olha que palavra, decodificar, tira o D, codificar, códex. Na minha opinião, a palavra códex, já vou adiantando a última aula, talvez venha de junto com Deus. Dom, Codom, que é o... Por que nós começamos a escrever os Tamudim com a queda do segundo templo? Porque a oralidade não era mais possível. Vamos escrever as tradições. Tá, bem. Vamos lá, tá? Sônia, mas a Orli tinha uma pergunta. Lá vem, eu vou me ferrar agora. Fala, Orli. A diferença que eu me perdi aí na linha de raciocínio entre objeto e abjeto. Tá. Objeto, olha que legal. Objeto é esse graal aqui, tá? E eu preciso ver o Li, que eu estou me vendo, Val, mas eu preciso ver se ela está... Isso, obrigado, Val. Val, eu te amo, Val. Ó, aqui nós temos o objeto, o graal, o cálice, tá? O cálice, que não estava na última cena, na última ceia. O graal só surge no século XII. Tá? Então, o abjeto é não ter o objeto. Agora, como fazer isso? Aí nós vamos entrar na questão da abstração. Essa palavra é muito louca, né? Porque existe um grupo hoje, se você entrar no site da Sotheby's, você vai ver que eles estão trabalhando com um grupo em Barcelona, chamado ARC. É um grupo que está tratando da arte realista. Vai ter um leilão no final do mês. Isso está no meu Facebook, tá? Eu lido com 5 museus, 5 casas de leilões internacionais, onde eu vou postando o que está acontecendo. Eu não gosto só de estar... Tanto que a última aula, nós vamos entrar, acreditem, em teoria de valores aqui. Então, eu vou mostrar o preço de certas obras de arte para vocês compreenderem o que é preço, apreço, caro, carinho, para tentar entender a ligação com Hashem. Tá? Então, de repente, o objeto ali, tá? Ele é parecido com o teu nome, Or. Né? Então, o objeto ele tem Or, ele tem luz. O abjeto não tem luz. E aí você começa a tratar isso como a questão do inconsciente e do consciente. Aqui, claro, a gente poderia entrar numa hierarquia criada por Freud, aonde Jung discorda, e nós começamos a entrar em Walter Benjamin. Existe em Walter Benjamin, a teoria dos múltiplos, 1936, onde ele fala na questão da perda da aura. Olha isso. Walter Benjamin ele fala que quanto mais múltiplos você tem de uma obra de arte, você perde a aura dela. Então, você tem o objeto, aí você faz vários objetos, eles vão virando abjetos. Eles vão ficando sem alma, sem valor, sem apreço. Olha a palavra sem apreço, sem preço. Todas as palavras contábeis e ligadas à economia estão intimamente ligadas ao coração e ao bolso. Acreditem, é uma coisa só. Ok, Orli? Obrigada. Por nada. Sônia? A Paty escreveu, eu acho que é o som deve ser do F, que ela diz que também é o som no interior do útero. Pera, põe ela para falar isso. Quem que falou isso, Sônia? Paty. A Paty Tagnin. Você está aí, Paty?
Pati, chama ela aí, Sônia. Adoro quando você faz isso. Pati, Oi, tô aqui. Cadê você? Ilumina ela aí, Val. Oi. Pati. Oi. Oi. Apareci. Fala, Pati. Tudo bem? Olá, tudo jóia. Então, que você quer dizer com isso? Esse som, dizem que é o som que o bebê ouve no útero. Ah, eu vou brigar com você agora. Olha que legal. Quem dizem que é o som do bebê? Eu ouvi, não anotei. Quem foi esse sem vergonha que falou isso? Agora, Pati, olha que legal que você falou, que você trouxe para nós. Mas eu fiquei encantada com a história, enfim, e me apeguei a isso. Não, olha a palavra que você trouxe para nós. Você ficou? Encantada. Olha, o canto divino, a oralidade, as brahas, ai, me ajudem, não é oração. Como que se fala brahá, gente? Perdi. Bênçãos. As bênçãos. Obrigado, Ana. Obrigado. Às vezes eu tenho dislexia, me ajudem, tá? Então, as brahot, gente, o que acontece? Traz esse som, Pati, tá? Agora, para a gente tentar entender isso, teve um cara muito malandro, tá? Que entendeu isso muito bem. O nome dele é Pitágoras. Tem um livro dele chamado O Som das Esferas. Maravilhoso, é muito louco, tá? Que é a base de um sistema ocultista utilizado no final do século XVIII na França por Anassalete Vincent Ancos, Papi, Eliphas Levi Zaed, Alphonse Felipe Constant. É que todos esses caras eles vão usando pseudônimos, tá? Eles vão trocando. Tá? Então, isso que você está trazendo, sim, procede. Agora, claro que eu vou brincar. Aonde não tem o som do S? Você já viu nas artes marciais? É a energia, é como uma moto rasgando na Avenida Juscelino Kubitschek de madrugada, sabe? Os chineses falam Qi, né? Que é energia. Por que é Qi? Né? E aonde fica o Qi? É 1 polegada acima do umbigo. Por que ela está localizada ali? Né? Você já ouviu um pneu passando após uma chuva sobre a água? Sabe? É lindo isso. Então, o S ele é muito importante. E acredite, vá atrás que ele é mais importante ainda dentro de ocultismo. Ele é muito... Quer ver? Pessoal, eu agora gostaria que vocês fizessem mais silêncio. Exato. Obrigado, bebê. Esse é o ponto. No momento de uma palestra, se o palestrante começar a pronunciar os S's de forma mais alongada, o silêncio começa a imperar. E é o som mais atrapalhante que nós temos. E, ao mesmo tempo, ele nos dá vida. Vamos lá. Bom, eu gostei que meu signo touro, minha letra é S, e eu quero perguntar sobre o Sol. Uau! Qual é a relação? Você, Sônia? Eu, Sônia. Qual é a relação? Signos, símbolos, Sol. Uau! Tá. Bem, o Sol é a coisa mais importante que nós temos. Que quer ver que legal? Há muitos milênios, nós, seres humanos, arquitetos, fazemos arquiteturas em homenagem ao Sol. Arquiteturas em pedras, né? Simbolizando o Sol. O Sol é ele que nos dá a vida. Né? Como assim? É exatamente essa distância que nós estamos dele, esses 8 minutos. Né? Se o Sol acabar... Amanhã cedo vocês estão olhando para o Sol pela primeira vez. Se ele explodir, vai demorar 8 minutos para vocês verem a explosão. É o tempo que o raio demora para chegar aqui, esses 149 milhões de quilômetros. Tá? Que, por coincidência, é a medida da base da Grande Pirâmide. Tá? Tem todo um cálculo sobre isso também que é bem interessante. Então, o Sol
Como nós sabemos hoje, ó, vocês estão vendo o sol hoje de manhã, tá vendo? Vocês verão o sol amanhã de manhã. O sol é uma esfera para nós? Não. Ele é um prato. Quando você olha para o sol, você não vê uma esfera, tá? Então, esse prato, essa situação chapada, é que deu origem os primeiros amuletos, Sônia. E aí nós lavramos nos amuletos signos. Então, lembram quando a gente ia nos templos? Lembra dos nossos templos? A gente levava talismã. Olha a palavra. Talismã, tá? Que ele serve como proteção, e amuletos. Amuleto serve para força, tá? Um dia a gente se aprofunda no que quer dizer essas duas palavras, tá? Isso é muito da nossa comunidade, isso. Essa questão simbólica dos amuletos e talismãs, tá? Então, nesse momento, o Sol ele é deslocado para sua própria cor, que é o ouro. Como se escreve ouro em latim? Aura. Então, teve um cara muito sagaz. Lembra aquele judeu chamado Jesus, tá? Que ele modificou toda uma questão, esse judeu Essênio, tá? Que modificou a cidade dele, que ele supostamente morou, Nazaré, só veio existir 200 anos depois, gente. Ele era um nazir. Quer dizer nazir dentro do judaísmo, Ana? Nazireu. Aquele que é o santo sagrado, não se corta. Não, mas, Ana, nós estamos falando do judeu mais ortodoxo que existe, mais do que os racídicos. Certo, Orli? Tá? Você, como racídica, sabe. Então, esse cara, ele transformou tudo isso. Aí apareceu um cara, em 325, que criou no Concílio de Nicéia. Ele fazia parte de um culto, Soninha, chamado Sol Invictus. Qual que era o signo dele? Era o Sol. Então, como a mãe dele tinha virado uma cristã, ele teve um sonho e naquele momento ele pegou Jesus, colocou atrás de Jesus uma moeda, que é o símbolo do Sol, e ali ele cria o cristianismo. Nossa. Cristo nunca foi cristão. Quem criou o cristianismo foi Constantino, em 325. Olha o simbolismo que acarreta ali, tá? Porém, já existia o zodíaco. O zodíaco foi criado pelos sumérios, me matem agora, em 401 antes de Cristo. Eles já vinham estudando isso no ano 1000 antes de Cristo. Exatamente no ano 1000, período de Davi, Salomão, tá? Período da construção do primeiro templo, em 976. Esse mesmo período, os sumérios já estudavam os astros. Só que no século V eles criam o zodíaco. Por quê? Porque eles entendiam muito. Os sumérios, quais que eu estou especificamente falando? A Suméria é um local grande, tá? Exatamente aqueles que são os magiares e os caldeus. Os caldeus desenvolveram muito isso na terrinha ali entre rios, Mesopotâmias, tá? Entre rios. Agora, tinha um grupo chamado de arcadianos. Olha agora aonde eu vou te levar, minha querida amiga. Os arcadianos foram tão importantes na questão simbólica do zodíaco, do Sol, da Lua, talvez tenham sido os primeiros alquimistas. Tá? Claro que quando eu falo de alquimia, eu estou falando de 500, 600 anos atrás. Tá? Posso pegar uma alquimia árabe no século 10, 11 também. Tudo isso no nosso período, chamado período cristão. Tá? Então, nesse período, esses arcadianos, eles foram representados em pinturas por Nicolas Poussin, que é um pintor do período barroco que traz todos esses mistérios. O que eu estou te respondendo e você quer me matar porque eu não estou te respondendo? É a complexidade do conhecimento simbólico do Sol.
O sol, tá, então hoje você chega para mim e fala, Olívio, você quer investir em arte? Eu falo, claro, invista em arte de determinados artistas, tá? Mas você acha que eu devo... Lembra, a minha geração, a nossa geração, minha querida e amada amiga, nós somos da geração que não guardamos os ovos numa cesta só. Então, aí você vai falar, Olívio, você acha interessante comprar ouro? O que eu vou te falar? Claro que sim. Agora, por que o ouro é tão importante? Simplesmente porque é a cor do sol. Prata é importante por quê? Porque é a cor da lua. Tá? Então, quando a gente entra em teoria de valores, se você pegar duas notas do mesmo tamanho, que têm números diferentes, qual delas é mais cara? Elas são iguais, porque elas são intrinsecamente do mesmo papel moeda. Porém, simbolicamente carregam outro peso. Então, o ouro, ele está em todos esses locais, em todas essas divisões. É complexo isso. Agora, dentro do zodíaco, por exemplo, vamos falar de horóscopo. De onde vem a palavra horóscopo? É uma palavra, cadê? Tá aqui, ó, a Nineta e o Martin. Claro que vem da terrinha de vocês, né, seu chato? Horóscopo quer dizer hora, o marco da hora, marcar a hora. Tá? Só que na Grécia Antiga queria dizer nascimento horóscopo. Porque o que acontece? Na data que você nasceu, Soninha, a carta, olha a palavra, carta do tarô e a carta natal, carta mapa. É parado e ali se tira o horóscopo. Quer dizer o quê? A tua carta natal. O que quer dizer o Natal? Não é o nascimento de Jesus, porque aquele período que nasceu Jesus eram as Saturnálias. Tá? Alguém quis colocar ali naquele período, dia 25, que é outra história. Lembrando que legal, que o horóscopo sumério começava em Câncer, não em Áries. Por que Câncer? É o meio. Por que é o meio? Aí a gente vai entrar em astronomia e astrologia, que é lindo. Tá? Tem um colega meu colega de faculdade, Valmir Cardoso, ele tem um curso na Casa do Saber, ele fala sobre astrologia e astronomia. Se vocês gostam de astrologia, vão ouvir um astrônomo falando, porque ele vai falar que a palavra para a ciência não deveria ser astronomia, porque astronomia é o nome do astro. Astrologia, logos, novamente, meus queridos Martin e Nineta, tá? Olha lá. A palavra astro, que dá origem à estela, a estela que está aqui. A estela, que dá origem à palavra estrela. Por isso que, em inglês, estrela é star, que vem do latim, que é o S mudo, tá? Então, o Valmir é um curso bem legal que ele vai te explicar. Ele é um querido amigo meu, colega de graduação. Ele é bem legal. Quem gostar de astrologia vai estudar com um astrônomo bacana. Então, Sônia, eu não te respondi. Por quê? Porque é um complexo lindo. Foi lindo, adorei. Sobre isso. Eu também. Adorei. Eu amo a nossa equipe. Carol quer te fazer uma pergunta. Agora não, Carolina, não dá tempo de fazer pergunta agora. Fala, Carol. Hoje. Agora ela vai me ferrar, quer ver? Fala. O Sol como lastro. Obra de arte tem lastro também? Uau, mercado puro, hein, Carolina? Tá bom. Sim, tem lastro. Quer ver? No que você seguia para ter o lastro? Tá. Eu me guio como vou usar o meu lado acadêmico, certo, senhora mestranda? Tá? O meu lado acadêmico. Quando eu estou escrevendo algo como acadêmico, eu preciso de pelo menos 3 colegas que já tenham escrevido sobre algo, que eu me apoie, né, que eu me ajoelhe, tá, sobre o tratado deles. Então, quando, por exemplo, ontem eu fui fazer uma avaliação do artigo chamado Kripos Sigarabovata. Lembra dele? Nem eu. Né? Inventei esse nome agora. Então, eu nunca ouvi falar nesse cara. O Olívio sabe bastante de artistas, mas nem se compara a quantidade de artistas que existe. E lembrando que arte, quem fala de arte,
4 zeros negativos seguido de 1, hein? E o assunto que nós estamos falando aqui, dos 7 bilhões 680 milhões de habitantes no planeta, somente 0,0001% fala. Então, eu liguei para 3 colegas. Nenhum deles sabia desse cara. Esse cara não me tem lastro. Aí você liga para mim e fala, Olívio, eu tenho um desenho do Portinari de 1968. É interessante guardar? Não, vamos pegar uma coisa melhor. Vai, um desenho do Portinari de 1958. É interessante. Qual o tamanho dele? 30 por 30. Quanto vale? Depende se é crayons, depende se é lápis. Ele pode valer uns $30 mil. Tá? Mas a minha tia tem uma obra dele de 1940, período surrealista. Para quanto vai? 180, $200 mil. Como que eu sei disso? Existe um grupo eleito que escreve sobre isso e fala sobre isso. Então, o lastro é feito... Olha que legal, gente. Se preparem agora. O lastro é feito pelas autoridades, vou repetir, autoridades que têm a autoria de ser autor. E esses autores foram eleitos por quem? Aí nós vamos entrar em teoria socioeconômica política. Né? Nós vivemos realmente numa república democrática, presidencialista. Aí quando foi criado isso? Lembram as revoluções de 1848 na Europa? Lembram? Então é um complexo. Então, Carol, o lastro ele existe? Sim, existe. Porém, como qualquer coisa na vida, eu talvez não consiga chegar ao final dessa aula. Sim, é verdade, gente. Eu posso morrer agora. Lembra o que a Flávia falou da morte? Eu posso, nesse momento, morrer. A minha centelha, lembram? A minha centelha retorna todo dia de manhã. Tá? Por isso que eu tenho que fazer a brahá, né, para poder acordar. Senão, não sei lidar com ela. Então, é tudo muito rápido. Então, Carol, o lastro é feito pelo mercado contemporâneo atual. Por isso que sempre, quando você quer investir em alguma coisa, seja em bolinha de gude, você precisa pegar profissionais. Se você não tiver acesso a isso, não funciona. Tá? Eu tenho. Ah, é! Obrigada. Manda. Sônia, e aí, pô? A Paty, que perguntou, que falou do S, que é o som do útero, está te dizendo que o Valmir foi professor dela, tá? Ai, cadê? Põe ela de novo aí, Val. Cadê ela? Cadê ela? Você teve aula com quem? Fala, Paty. Oi, tive aula com o Valmir no colegial. Lá no colégio, pera. Ai, aonde aquele tem um cara lá que dava aula com ele também, que foi secretário da cultura lá. Tá bom. Aí são as fofocas internas, desculpa, gente. Agora o Valmir é legal, não é? O máximo. Fala para esse povo a inteligência desse cara, não é? É um encanto, né? Você gosta dessa palavra, né? Eu adoro. É boa. Não. Desculpe, foi um elogio, é um gift. É legal, a palavra encantar é importante. A gente tem que encantar, senão não funciona. Ele dava aula de física, né? Astronomia também, mas aí eu não fiz astronomia, eu acabei fazendo uma outra matéria. 1 e 2 ele dava lá? Oi? Era a base. Astronomia 1 e 2. Eu acho que a gente está tomando... Tá bom. Bacana que você teve aula com ele. Foi muito legal que você ficou encantada por ele. Tá bom, tá bom. Soninha... é ótimo. Mas ele acaba com a astrologia. Porque ele tem todo um conhecimento profundíssimo. Tá bom? Legal que você teve aula com um querido amigo. Tá? Bom. Fala, Sônia. Temos mais alguém que queira perguntar? Finito, prego. Se não... Eu posso perguntar? Claro. Posso falar? Posso falar? Pode. Depois da parte. Vai. Coloca a obra aí, Sumiu todo mundo. Cadê vocês? Aqui. A gente ficou muito chateado com a pergunta que você vai fazer, então a gente resolveu sair. Cadê o Olívio? Olívio, poço de conhecimento, eu não estou te vendo, poço. Você está no telefone? Você está no celular? Aqui. Não, aqui estou no celular.
Posto de conhecimento. Bebe. Posto de conhecimento. É o seguinte. Fala, bebê. Hoje, 2020 ou 5.780, não sei, quase 6.000 anos, né? E a gente está aqui hoje com o Olívio, com a Sônia, com o Val, com todas as pessoas, falando sobre milhares de anos atrás e o que foi o símbolo, a simbologia, objeto, objeto, tudo isso. Na opinião sua, eu estou vendo a Sônia, mas a Sônia transmite para o Olívio. Mas eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. Na sua opinião, Olíviozinho, poço de conhecimento, com tudo isso que você tem dentro da sua cabeça, da sua alma, daqui uns 500 anos, o que você acha que vai ficar desse período contemporâneo para daqui 500 anos, na sua opinião? Será que vai ser o tablet? Será que tudo isso vai explodir? O que você acha, baseado em toda essa história, o que será que viria para a frente? Obrigada. Nossa, obrigado, linda. Olha só que pergunta. Profunda. Porque ela perguntou sobre o que eu acho, né? Vamos colocar como que é que fazem assim, né? O Olívio Guedes, tá? O que eu acho? Meu professor que eu amo. Linda, eu também te amo, mesmo. Ok. Eu acho que o mundo, com o tempo, ele deve chegar cada vez mais à simplicidade. Eu acho que teve um determinado momento, minha querida e amada amiga, nós perdemos a ligação. Por isso que alguém inventou a religação. Daí veio religare e a palavra religião. Nesse momento da ligação que foi perdida, olha, eu vou morder a língua agora, gente. Olha, se preparem. O que acontece? Se nós não tivéssemos descoberto a escrita, talvez nós tivéssemos um outro tipo de modelo de pensamento interior e nós seríamos muito mais instintivos, intuitivos do que hoje. Por isso que nós buscamos a verdade que é relativa o tempo todo. Eu acho que, para te responder, eu acho que eu espero. Eu espero que a gente seja mais simples e busque cada vez mais o bater do encantamento, Pati, do encantamento do coração, para que a gente possa se juntar às pessoas. O conhecimento ele é muito importante, mas eu prefiro o abraço. Tá? Amei. Obrigada. Linda resposta. Adorei. Linda. Ou a pergunta, né, Sossô? Ou a pergunta. Olha só. Para ter essa resposta, teve que ter essa pergunta. E lembrando que eu falei, isso eu e o Valmir falávamos muito, a gente aprendeu isso com a física. Tá? O que importa na física não é a resposta, Pati. Acho que você deve ter tido isso com ele. Você tem que saber fazer perguntas. A resposta qualquer um pode dar qualquer coisa. É ela agora, não é, Sônia? Quem que é agora? Não é ela, mas você falou que a pergunta bem feita é melhor que a resposta mal dada. É isso. Puta, eu adoro essa tua cara cínica quando você faz isso. Eu adoro. Legal. Acabou? Finito? A Pati. Eu queria... você falou de signo e símbolo. Tá. Né? Seria o símbolo, o desenho, a imagem figurativa e o signo, o significado atribuído a ele? Não. Tá. O signo... lembra o exemplo da serpente? Cadê você que eu não estou vendo você? Estou aqui. Você consegue colocar ela na evidência? Já colocou. Agora, obrigado. Lembra do S? Os sons. Veja que se é um som, eu ainda não lavrei. Tá?
Esse é o... Já sei. Melhor ainda, melhor. Ó. Eu só consegui chegar na origem, acredite, de uma palavra. Tudo isso que eu estou falando, eu caminho mais ou menos por um caminho que eu não gosto muito, mas a minha mente não tem alternativa. Tudo que o Olívio falou aqui hoje, eu não gosto, mas eu usei uma palavra que ela não é muito franca, tá? Eu trabalho com uma palavra explicando outra, tá? Isso é confiável e não é. Eu geralmente gosto de me deter a dicionário, portanto eu estou falando de sinônimos, nomes iguais, que eu não acredito que existam. Eu não acredito em sinônimo. É um jeito da gente aprender outros idiomas. É como se eu for te explicar feeling, não vou te explicar, não é a mesma coisa que sentimento. Não é. Então, a única palavra que eu cheguei à origem é essa, oração. A palavra oração, ela vem de orare. Orare vem de or. Or quer dizer o quê no latim? Boca. Qual que é o signo de or? O O. O, or, boca, oratio, oração, oração. Sim, foi a única palavra que eu achei no meu corpo em termos de signo. Quando ela sai da boca e ela vai para toda essa explicação que eu estou te dando, isso é símbolo. Signo, símbolo, orazione. Te atingi? Não. Signo é o mais simples de tudo. Quer ver? O que é uma linha? É uma sequência de pontos. Então, o signo é o ponto. A linha é o símbolo. É exatamente assim? Não. É o que eu estou podendo te vender agora. Olha, o que eu aprendi na vida? Tudo depende. Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu sei enquanto sei. Nelly, minha mãe Cefa, ela fala muito claro para mim. O problema do louco é que ele não sabe que é louco. Tá? Isso é típico da minha mãe Nelly, tá? Que é fogo. Não é essa palavra que eu queria dizer, que é fogo, tá? Mas foi um presente que eu ganhei dela, viu, Sônia? Tá bom? Mas existe algum louco que sabe que é louco? Ele não seria louco. Posso enumerar uns 3 aqui no ramo político brasileiro? Fechou, gente? Fechou. Alguém tem alguma coisa? Já são 10h30. 7h30. Tá. Tem muitos elogios, muita gente escreveu coisas muito gostosas. Maravilhosa aula, Olívio. Parabéns. Ô, querido! Bom te rever. Obrigado. Para vocês aí. Saúde e paz. Para todos nós, meu querido. E até quinta, né, pessoal? Qual é o tema de quinta que vem? Quinta-feira é um tema que eu considero muito difícil, a questão dos utensílios. O que é utensílio? O que é utilização? O que é recipiente? Né? Essa é uma que eu discuto muito isso na academia, porque os meus colegas não acham que o utensílio é arte. Né? Então, a gente vai entrar numa teoria de valores não financeira, uma teoria de valores como... Né? A gente vai tratar disso. Parabéns. Maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns aí. Obrigado, Olívio. Obrigado. Tudo de bom, hein? Tudo de bom. Soninha, um beijo. Boa noite a todos. Boa noite. Até quinta, mais uma aula bem gostosa. Boa noite, obrigada. Ótimo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, querido. Tchau.